Bora para mais um café filosófico? O tema de hoje é: você é livre quando você faz o que você quer, o que você deseja? Bom, eu já fiz uma vez essa pergunta e eu lembro de um comentário assim, é óbvio, que pergunta boba, né? Claro que eu sou livre quando eu faço o que eu quero. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta agora para já ficar essa reflexão, tá? Quando você se sentiu mais livre, mais completo, mais feliz? Quando você fez aquilo que você desejava num determinado momento, ou quando você conseguiu dizer não àquilo que você desejava, porque você sabia que naquele momento o ideal era justamente falar não para aquele seu desejo, aquele seu impulso. Quando você se sentiu mais feliz? Foi quando você fez o que você desejou naquele momento, ou quando você teve força e conseguiu falar não? Então pensa nisso. Deixando essa pergunta aí, é importantíssimo a gente voltar para um fundamento, para uma base, que é, assim, eu vejo como essencial, né? E a gente precisa retomar um pouco isso, que é olhar para o ser humano e falar, caramba, o que é o ser humano? Né? Ter esse olhar antropológico. O que é o ser humano? O que é o homem? Né? O que é o ser humano? O que nos difere dos animais? Então veja, na psicoterapia atomista a gente vai falar que o ser humano ele possui 3 potências na alma. A potência vegetativa, que é que nos compara mais aos vegetais mesmo, nutrição, crescimento. A potência sensitiva, né, das emoções e dos sentidos, né, que nos compara mais aos animais. E a terceira potência, que é a potência racional, que é justamente o que vai nos diferenciar dos animais e, né, dos vegetais, que é a potência intelectiva, né? Então veja, retomando, né, a antropologia, né? Então veja que o ser humano, ele tem essas 3 potências na alma, né? Como vegetal, como animal, mas o que nos difere é justamente a razão, o intelecto. Dito isso, né? Quando você se sentiu, voltando agora àquela pergunta, quando você se sentiu mais pleno, mais feliz, mais ser humano, mais humano, que te aproxima da completude, né? Do que você pode alcançar, foi quando você disse sim ao seu desejo, aquilo que você queria fazer, por exemplo, comer uma barra de chocolate? Ou foi quando você conseguiu dizer não, mesmo você querendo muito aquilo? Eu já falei sobre isso aqui, mas vou repetir, né? Aqui no meu Instagram, no caso, não nesse vídeo, né? Mas felicidade, para Santo Tomás de Aquino, entre outras coisas, mas é muito isso, você deitar a cabeça no travesseiro no final do dia e ter a consciência tranquila de que você fez aquilo que você deveria fazer. Independente disso ser com uma outra pessoa ou isso ser um compromisso com você, sabe? É você conseguir se aproximar das virtudes mesmo, né? Abandonar os vícios, ser uma pessoa mais virtuosa. Você agir. Então, lembrando, né? O que é o ser humano? As 3 potências da alma: vegetativa, a nutrição, o crescimento, as emoções, né? E a sensitiva ali das emoções e né, dos sentidos mesmo. E a razão, né, intelectiva, que é o que nos difere dos outros, né, dos animais. Então veja, quando a gente age por impulso, perde a razão, né, e levanta a voz, e grita, e come uma barra de chocolate, né, a gente está se aproximando da nossa completude como ser humano ou como um animal? Portanto, às vezes a gente escuta uma pessoa falando, eu sou eu mesma, eu tenho personalidade forte, então eu não levo desaforo pra casa, coisas do tipo. Será que isso te torna mais humano mesmo? Ou será que isso te faz um animalzinho, né? Que age através das emoções, né? Como um pincher, né? Que fica latindo, raivoso ali, né? Quando alguém fala alguma coisa que não gosta. Ou você consegue parar, refletir e pensar, será que eu deveria falar isso nesse momento? Como eu devo falar? Né? Porque aí também é muito importante a gente refletir. Às vezes a gente precisa falar daquilo que nós sentimos, mas será que eu sou uma pessoa emotiva, né, na caracterologia lá dos 8 temperamentos? Será que eu tenho que falar sempre na hora que eu sinto? Eu vou falar a merda, entende? Eu vou falar da maneira errada, do jeito errado. E aí valeu a pena? Ou eu preciso parar, refletir, fazer uma ferramenta bem bacana, a coluna da esquerda, né, uma ferramenta bem bacana de comunicação com calma, né? Você colocar ordem naquilo que você quer falar.